Boa noite. Olá, boa noite. Jô Soares morreu na madrugada desta sexta-feira em São Paulo. Ele tinha 84 anos e estava internado no Hospital Sírio-Libanês havia 8 dias. Fazendo uma convenção de bom humor, veja o gordo! Jô Soares é desses artistas que as cortinas podem se fechar, mas nunca saem de cena. A ex-mulher dele, Flávia Soares, comunicou a morte pelas redes sociais às 2h20 da madrugada. Ela pediu àqueles que se divertiram nos mais de 60 anos de carreira de Jô que façam um brinde à vida dele. Ana Maria Braga diz que teve a honra de conhecer e conviver com o jornalista e humorista tão talentoso e querido, e que hoje o dia amanheceu sem graça. Zeca Pagodinho falava ontem mesmo sobre uma das idas ao programa do Jô. Um grande cara que eu era fã desde molequinho que eu via ele na televisão. E ontem mesmo a gente estava falando dele aqui, um vídeo que passou nosso aqui, me mostraram aqui um vídeo de uma entrevista nossa, que bombou. A gente estava vendo isso ontem, agora de manhã vem essa notícia. Adriane Galisteu, vizinha do apresentador, escreveu que vai seguir aplaudindo e aprendendo com as obras de Jô. O jornalista José Luiz da Atena lembrou de uma conversa por telefone muito especial. Uma ligação de uma senhora que disse que era o Jô Soares que queria falar comigo. E era o Jô de verdade. Eu nem acreditei. Ele me disse que a entrevista que eu havia feito com o presidente Temer dias antes na rádio tinha sido a melhor entrevista com o presidente da República que ele tinha ouvido na vida dele. Isso me deixou feliz, perplexo e até hoje eu não acredito, como não acredito na morte dele. Que ele descanse em paz. A cantora Ana Carolina declarou que acompanhava o genial Vivo Gordo desde pequena e mais tarde teve a honra de sentar no concorrido sofá. O corpo do apresentador deixou o hospital por volta das 10 horas da manhã. A causa da morte não foi divulgada. O velório foi fechado apenas para parentes e amigos, um pedido do próprio Jô, que sempre optou por uma vida pessoal discreta. Bem diferente da vida profissional. A inteligência e sagacidade de Jô Soares falavam com todos os públicos. O Paulo também sentou no concorrido sofá em 2003 e contou a sua transformação de vida. Ele foi batedor de carteira por 14 anos. Com a ajuda de uma família, saiu do crime e virou taxista. Claro, o Jô propôs que ele roubasse a carteira dele no palco. Eu falei, Jô, também não é assim. Agora tá só eu e você aqui, você tá sabendo que eu vou bater sua carteira. Aí ele falou, não, Paulo, eu quero saber o que a gente sente. Aí ele levantou-se e eu fui atrás dele de olho nele. Aí ele falou, muito bem, Paulo. O apresentador da Rede TV, Augusto Xavier, também esteve no programa. Uma noite inesquecível, né? Ser entrevistado pelo Jô, por toda essa a inteligência dele, a sagacidade dele, o jeito de perguntar, a generosidade dele em me receber. Era o dia da astronomia e o Jô soube que eu era astrônomo amador e me convidou para falar sobre esse assunto no programa, né? Assim como sentar no sofá do apresentador era um privilégio, conseguir uma entrevista com ele também. Eu tive a honra de conversar com o Jô em 2018, quando ele dirigiu e atuou na peça A Noite de 16 de Janeiro. Jô estava no papel do juiz. Jô Soares escolheu uma peça especial para comemorar os 80 anos e a volta aos palcos. Exatamente, não estou me despedindo nem um pouco, nem estou encerrando a carreira. Estou começando, como sempre, eu estou começando. Eu acho que o grande atrativo é o martelo, porque o martelo é irresistível. Então todos aqui, vamos agora brincar de teatro. A gente vai conversar agora com o repórter Guilherme Lopes, que está em frente ao lugar onde o corpo de Jô Soares foi velado. Guilherme, eu queria saber, o corpo já seguiu para o crematório? Boa noite. Olá, boa noite a todos. O corpo deixou o velório por volta das 6 horas da tarde, já no fim do dia, e seguiu para o crematório que fica em Mauá, na região do ABC Paulista. Ao longo desse dia, depois que o corpo chegou aqui por volta das 10h30, 11 horas da manhã, muitos artistas, amigos,
apresentadores, cantores passaram por aqui, que fica na região central da Avenida Paulista, para prestar essa última homenagem a Jô Soares. Como ele mesmo tinha pedido, a cerimônia foi restrita a esses amigos e familiares, os mais íntimos, mais próximos. Muitas pessoas também que tinham o hábito de acompanhar Jô Soares pela televisão ou se não nos jornais, nas revistas e também no teatro, passaram aqui em frente, para ver se conseguia se despedir, prestar essa última homenagem, mas como foi uma cerimônia mais restrita, essas pessoas não conseguiram. Ainda hoje, aqui à tarde, por volta das 5 horas, o ator Dan Stuba, que veio dar um abraço aqui nos amigos e nos familiares, conversou com a imprensa logo depois que ele deixou o velório. E ele disse como era próximo de Jô Soares. Vamos ver o que ele falou. As lembranças que eu tenho mais carinhosas dele são as ligações no meio do nada. Danjo! E começa a falar de futebol, começa a falar do que viu na novela, do que viu numa cena, do que viu numa história e quer compartilhar. Ele tinha esse interesse, essa vontade de compartilhar coisas o tempo todo. E o cara que eu me inspirava quando era molequinho e ficava vendo o Vivo Gordo ali, imitando cada personagem que ele fazia. A gente teve uma relação muito próxima, muito carinhosa. E isso era basicamente o que a maioria das pessoas que passaram por aqui falou com a imprensa, dessa relação próxima que tinha com o Jô Soares e também de como ele era próximo, de como ele era amigo e generoso. Nessa edição a gente ainda volta com mais informações para falar um pouquinho da trajetória, da carreira do apresentador, humorista, jornalista Jô Soares. Eu volto com vocês. Em Belo Horizonte foi preso o homem que era procurado por matar a facadas a ex-namorada. 2 dias antes de ser assassinada, a mulher esteve numa delegacia e pediu proteção. Thales Tomás do Vale foi encontrado após uma denúncia feita pelas funcionárias de um motel onde ele estava escondido. No momento da prisão, o homem de 29 anos assumiu o crime e disse que estava arrependido. No velório de Emily Luísa Ferretti Fernandes, parentes e amigos estavam inconformados com a violência. A jovem de 25 anos foi atacada quando estava sozinha dentro de casa. Ela chegou a ser socorrida, mas não resistiu. Emily conheceu Thales pela internet. Segundo a família, foram 6 meses de um relacionamento conturbado. Com o tempo a gente ficou sabendo que ele era agressivo, Ela contou que tentou terminar com ele várias vezes, mas só que ela ficava ameaçando, chantageando. Ela bloqueava ele, aí ele ficava ligando para a mãe dela, para os irmãos. Emily registrou um boletim de ocorrência na terça-feira, após ser agredida e ameaçada pelo namorado. Thales morava nos Estados Unidos há cerca de 1 ano e trabalhava como mergulhador. Ele veio para o Brasil para finalizar um curso de tatuador. Agora vai responder por feminicídio e pode pegar até 30 anos de prisão. Uma câmera de segurança instalada no alto de um prédio flagrou o momento em que o modelo Bruno Krupp atropelou e matou um adolescente na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro. A gravação mostra João Gabriel atravessando a primeira pista com a mãe. Eles cruzam o canteiro central e seguem pela outra pista. O adolescente corre e é atingido pela moto. Com o impacto, João Gabriel teve uma das pernas amputada. Ele foi socorrido por pessoas que passavam pelo local, mas não resistiu. Câmeras de segurança mostram o modelo Bruno Krupp pilotando a moto em alta velocidade segundos antes do acidente. O veículo estava sem placa. Ele não tem habilitação e 3 dias antes foi multado na Operação Lei Seca. O modelo se recusou a fazer o teste do bafômetro e ainda publicou um vídeo em uma rede social debochando da ação. Na moral, mano, eu amo Lei Seca. Eu amo. Já é? Vamos ver qual vai ser o desenrolado da melhor forma. Demorou? Tamo junto. Os 2 lados da pista. Vem, amor, vem brincar. Vambora. Bruno Krupp foi preso na última quarta-feira. Ele está internado em um hospital particular da Zona Norte sob custódia e disse que foi um acidente. Segundo o advogado da família, ontem os rins do jovem paralisaram e ele foi transferido para a UTI. O modelo foi indiciado por homicídio com dolo eventual, quando se assume o risco de matar.
Um carro explodiu quando era abastecido de gás num posto de combustíveis na zona norte do Rio de Janeiro. O veículo ficou completamente destruído e houve danos à cobertura do posto. Ninguém ficou ferido. O Sindicato das Indústrias de Reparação de Veículos esteve no local e afirmou que o carro estava irregular, nunca tinha sido inspecionado. E nos documentos não havia indicação de que poderia rodar movido a GNV. 8 pessoas ficaram feridas quando um botijão de gás explodiu num restaurante da zona oeste de São Paulo. Uma câmera de segurança gravou o momento da explosão. Funcionários saíram correndo. Destroços e objetos foram lançados para longe. O acidente aconteceu por volta de 10 da manhã e, segundo a Defesa Civil, pode ter sido provocado por falha humana. Um funcionário da empresa de gás teria abastecido o restaurante errado. Os botijões já estariam cheios e, com a pressão, teria havido a explosão. A prefeitura informou que os imóveis atingidos foram interditados. Um homem morreu e outro ficou ferido quando as motos em que estavam foram atingidas por um carro dirigido por um motorista supostamente embriagado. O acidente foi em Ceilândia, 30 quilômetros de Brasília. Um vídeo feito logo depois do acidente mostra o motorista, um empresário paquistanês de 52 anos, aparentemente bêbado. Na batida, uma das motos se partiu ao meio. A gente volta a falar da morte de Jô Soares. Políticos prestaram homenagens ao humorista e apresentador ao vivo de Brasília. O repórter Igor Damasceno tem as informações. Boa noite, Igor. Boa noite, Lacombe, Érica, boa noite a todos. As homenagens das autoridades políticas dos 3 poderes foram feitas pelas redes sociais. Ao longo da carreira, Jô Soares entrevistou diversos políticos, entre eles o presidente Jair Bolsonaro, o ex-presidente Lula e o candidato Ciro Gomes. Ele era conhecido pelo perfil crítico sobre os principais problemas sociais do Brasil. O trabalho desenvolvido por Jô Soares foi reconhecido, inclusive, por personalidades políticas que tinham divergências ideológicas com o apresentador. Vamos acompanhar a repercussão aqui em Brasília. O presidente Jair Bolsonaro prestou homenagens. Em uma rede social, afirmou que o apresentador sempre fez bom uso do direito de livre expressão e que, independentemente de preferências ideológicas, Jô foi uma grande personalidade brasileira que conquistou a todos. Lula e Ciro Gomes, ambos também candidatos à presidência, relembraram ocasiões em que foram entrevistados pelo apresentador e não pouparam elogios. A também candidata à presidência, Simone Tebet, destacou personagens interpretados pelo artista. Os presidentes da Câmara e Senado, Arthur Lira e Rodrigo Pacheco, prestaram sentimentos e solidariedade aos familiares. Luiz Fux, presidente do STF, lamentou a morte de Jô por meio de uma nota oficial e afirmou que ele deixará uma marca eterna na cultura do nosso país. O presidente Jair Bolsonaro foi homenageado em Minas Gerais com um diploma de honra ao mérito. Ele visitou a cidade de Montes Claros, que fica no norte do estado. O presidente desembarcou no aeroporto Mário Ribeiro da Silveira no começo da tarde, onde se encontrou com lideranças de igrejas evangélicas. Na saída do terminal, Jair Bolsonaro foi recebido por muita gente. Ele chegou bem perto do público e cumprimentou os apoiadores. Depois, o presidente participou de uma motociata pelas ruas da cidade. A motociata terminou no Parque de Exposições de Montes Claros, onde Bolsonaro recebeu um diploma de honra ao mérito. A honraria é concedida a pessoas que contribuem para o desenvolvimento da cidade. O evento foi organizado pela Sociedade Rural de Montes Claros e por associações de municípios da região. Bolsonaro estava acompanhado do candidato a vice-presidente, General Braga Neto, e do senador Carlos Viana, pré-candidato ao governo de Minas pelo PL, partido do presidente. Depois da homenagem, Bolsonaro montou em um cavalo e novamente foi aplaudido pelo público. No gramado do Parque de Exposições, uma multidão com bandeiras do Brasil e vestida de verde e amarelo aguardava o presidente, que citou as medidas tomadas pelo governo federal para controlar a crise no preço dos combustíveis. O Brasil é uma referência para o mundo, graças às políticas que adotamos, pegando o norte dado pela nossa população. Estamos partindo para a gasolina mais barata do mundo.
O mundo todo vem sofrendo com os combustíveis. O Brasil já saiu dessa crise. Hoje é o último dia para que os partidos façam convenções para definir os candidatos às eleições deste ano. União Brasil oficializou a senadora Soraya Tronic como pré-candidata do partido à presidência da República. Ela irá substituir o deputado Luciano Bivar, que desistiu da corrida ao Planalto e tentará a reeleição para a Câmara. O vice de Tronic será o ex-secretário da Receita Federal, Marco Sintra. Em Brasília, o candidato do PDT ao Planalto, Ciro Gomes, anunciou a vice-prefeita de Salvador, Ana Paula Matos, como companheira de chapa. Ana Paula é servidora concursada da Petrobras. Advogada, professora e mestre em administração, ela também foi apontada por Ciro Gomes como uma das coordenadoras do plano de governo. Ministro Ricardo Lewandowski, do Tribunal Superior Eleitoral, determinou a volta de Eurípides Júnior à presidência do PROS. Essa foi a terceira mudança no comando do partido. A decisão derrubou a determinação do Superior Tribunal de Justiça, que tinha conduzido Marcos Holanda à presidência da legenda. Na última quarta-feira, a ala comandada por Eurípides anunciou a desistência da candidatura do empresário e influenciador Pablo Marçal à presidência e o apoio também ao ex-presidente Lula do PT. Ontem o PROS recuou e manteve a candidatura. O candidato ao governo de São Paulo pelo PT, Fernando Haddad, anunciou a candidata a vice na chapa dele. É a educadora Lúcia França, do PSB. A informação foi divulgada pelo próprio Haddad numa rede social. Lúcia tem 60 anos, é professora, pós-graduada em Direito Educacional e empresária. O Podemos definiu apoio à candidatura da senadora Simone Tebet, do MDB, à presidência da República. A decisão já tinha sido tomada ontem, mas foi oficializada apenas hoje, durante um evento em São Paulo. Tebet terá como vice a senadora Mara Gabrilli, do PSDB. O Partido Republicanos anunciou que a ex-ministra da Mulher, Damares Alves, vai ser candidata ao Senado pelo Distrito Federal. A candidatura foi oficializada em convenção do Diretório Regional em Brasília. O encontro teve a presença da primeira-dama, Michele Bolsonaro. A convenção também oficializou o apoio à reeleição de Ibanez Rocha, do MDB, para o governo do DF. E o fim do prazo para a realização das convenções partidárias é o tema da rodada de opinião. Com o fim do longo e conturbado processo de formação de chapas, o brasileiro finalmente sabe a configuração do tabuleiro eleitoral. Muitos ficaram pelo caminho: Dória, Rodrigo Pacheco, Luciano Huck, Bivar. Há estados em que esquerda e direita caminham juntas, como no Mato Grosso. O deputado Neri Geller, do PP, partido da Aliança de Bolsonaro, é candidato ao Senado com o apoio de Lula. O PSD, de Kassab, está com o PT em Minas Gerais e com o Bolsonaro em São Paulo. São os paradoxos da política brasileira, em que a realidade regional muitas vezes fala mais alto. No cenário nacional, Lula tem a maior aliança e tempo de TV, mas não conseguiu fechar a frente ampla com que tanto sonhava, com centro e direita. Bolsonaro casou de papel passado com o centrão e a terceira via chega tímida, embora com personagens corajosos. Acabou o treino, agora começa o jogo. A partir de agora é para valer. E como a corrida presidencial já estava definida há tempos, a tensão para fechar as chapas ficou nos estados. Destaque para o Rio de Janeiro, terceiro maior colégio do país. A esquerda teve problemas. O PT acabou apoiando Marcelo Freixo, mas a crise está longe de ser resolvida. Pior, no estado do presidente Jair Bolsonaro, que tem candidato forte ao governo e ao Senado. O PT também arrumou confusão com o PSB em Pernambuco. Há problemas na esquerda no Rio Grande do Sul. E tudo isso não é novidade, porque o PT é um partido que não gosta de negociar, assim como não gosta de dividir poder. O PT tem sempre o seu projeto próprio de poder. O Rede TV News volta a falar da morte de Jô Soares. Ele era um grande artista e também um apaixonado por futebol. Muitas estrelas do esporte, muitos clubes brasileiros também prestaram homenagens para Jô Soares. Nas redes sociais, o fluminense lamentou a morte e desejou muita força aos amigos e familiares.
Torcedor declarado do Flu, Jô Soares falou da paixão pelo tricolor carioca e também pelo futebol em entrevista à ESPN. Com o tempo, eu fui me desvinculando assim da paixão clubística, porque o futebol começou a me interessar tanto mais pela sua qualidade do que pela paixão clubística. O ex-atacante Fred, um dos maiores ídolos da história do time, publicou nas redes sociais a participação no programa de Jô Soares. E como eu sei que você é fã do programa, tá aqui a caneca para você. Obrigado. Ronaldinho Gaúcho postou parte da entrevista dada a Jô também. Ele diz que foi muito marcante por estar no início da carreira e que ficou muito à vontade durante a conversa. O craque do PSG postou fotos ao lado de Jô Soares e escreveu: "Descanse em paz". O Rei Pelé publicou: Jô era um grande amigo, inteligente, perspicaz, bem-humorado e que adorava uma boa conversa. Em alusão à cômica cena do filme Os Trombadinhas, em que faz referência ao comunicador, Pelé finalizou: "Não, eu não sou o Jô Soares, mas como profundo admirador, eu adoraria ter sido". Estamos de volta. O presidente Jair Bolsonaro sancionou a lei que permite ao governo doar bens a entidades privadas e públicas, mesmo durante uma campanha eleitoral. O texto aprovado pelo Congresso no mês passado estabelece que o beneficiário deve arcar com os custos de manutenção e funcionamento do bem recebido. Antes dessa lei, a doação só podia ser feita até 3 meses antes das eleições. E no quadro Faça as Contas, Salete Lemos dá dicas importantes aí para todo mundo se proteger da taxa de juros alta, né? E se você tem um dinheirinho para investir, ela também indica o que evitar e no que apostar. Olá, boa noite. Pois é, com mais uma alta na taxa de juros, né, anunciada pelo Banco Central esta semana. Hoje nós vamos falar de dinheiro. Dinheiro caro, hein? Taxa de juro básica, 13,75% ao ano. No Faça as Contas, algumas dicas de proteção e rentabilidade. Em primeiro lugar, vamos combinar? Este não é o melhor momento para você fazer uma dívida. Com juro de 13,75%, todo e qualquer financiamento corre o risco de se transformar numa bola de neve. Principalmente se você tem o hábito de usar o limite do cheque especial ou o cartão de crédito. Evite, de todas as formas, usar essas ferramentas como complementação de salário, tá? E aí, não tem jeito? Tem. Nesse caso, a dica é economizar. Cortar algumas despesas do tipo o quê? Cinema no final de semana, gente. Restaurante no domingo e, claro, por que não? Praticar algumas economias na água, na energia, no telefone. Você sabe que eu conheço algumas famílias que chegam a fazer competição entre aqueles que conseguem o melhor desempenho de economia? Verdade. Já na outra ponta, tão importante quanto, é não deixar as suas economias e sobras de orçamento perderem poder de compra. Tipo caderneta de poupança. Nem pensar, gente. Você deixa seu dinheiro lá achando que esse dinheirinho está rendendo e quando você vai ver, perdeu. Perdeu porque os preços subiram mais do que o índice de correção da poupança. Agora, a verdade seja dita, o grande protagonista do momento no cenário dos investimentos, renda fixa. Você, quando deixa o dinheiro no banco, combina que vai receber taxa de juro mais inflação. Alguns papéis, para você ter uma ideia, estão oferecendo hoje inflação, que é INPC, mais 6,5% de taxa de juro no ano, o que pode lhe dar um rendimento de 17%, 18%. Mas aí, atenção, gente, qualquer que seja a sua preocupação, ou investimento, ou endividamento, muito cuidado na hora de fechar contrato. Muitas vezes os representantes, bancos, corretoras, deixam de pontuar detalhes importantíssimos, tipo imposto, que é cobrado tanto nas operações de crédito quanto débito, e nos investimentos também. Faça as contas com calma e não tenha vergonha. Se não tiver seguro, se não estiver entendendo, pergunte tudo, resolva todas as suas dúvidas antes de assinar um contrato.
Faça as contas, volta na próxima semana. Até lá. Um morador registrou o momento em que um homem roubava fios de cobre em Foz do Iguaçu, no Paraná. O homem estava pendurado e com uma faca cortava os fios. O ladrão ainda não foi localizado. No Rio de Janeiro, a Delegacia de Homicídios está ouvindo testemunhas que possam ajudar a esclarecer a morte de Jerônimo Guimarães Filho, conhecido como Jerominho. O ex-vereador e miliciano foi assassinado ontem com vários tiros. Uma câmera de segurança flagrou o momento do crime. 3 homens armados e encapuzados descem do carro e disparam contra o ex-vereador. Os tiros também atingem um amigo dele. Jerominho foi socorrido, mas não resistiu. O empresário Maurício Raul Atala está internado e o estado dele é estável. No local, foram encontradas várias cápsulas de fuzil e pistola. Jerônimo Guimarães Filho, o Jerominho, foi vereador entre 2001 e 2008, mas foi preso antes de encerrar o segundo mandato e cumpriu pena em presídio de segurança máxima por 11 anos. O ex-parlamentar fundou a Liga da Justiça, que deu origem à maior milícia em atividade no Rio de Janeiro e que está em guerra pelo controle desde a morte do miliciano Eco, em junho do ano passado. O grupo criminoso é responsável por homicídios, extorsões e comércio irregular de água e gás na região oeste do Rio. Jerominho foi um dos 227 indiciados na CPI das milícias, na Assembleia Legislativa em 2008. No início do ano, ele foi preso novamente por extorsão à mão armada contra motoristas de vans, mas foi solto na semana seguinte. Levantamento divulgado pelo Instituto GRP mostra o presidente Jair Bolsonaro, do PL, e o ex-presidente Lula, do PT, empatados na corrida presidencial. O presidente Bolsonaro e o ex-presidente Lula aparecem com 38% das intenções de voto, seguidos de Ciro Gomes, do PDT, que tem 10%. Simone Tebet, do MDB, ficou em 4º lugar com 3%. Pablo Marçal, do PROS, Felipe Dávila, do Novo, André Janones, do Avante e Vera Lúcia, do PSTU, ficaram com 1% das intenções de voto. Os demais candidatos não pontuaram. 3% dos entrevistados não votariam em nenhum dos candidatos apresentados e 4% não sabiam em quem votar. A pesquisa ouviu 2.095 pessoas com 16 anos ou mais em 144 municípios de todo o país, entre os dias 1º e 5 de agosto. A margem de erro é de 2,18 pontos percentuais para mais ou para menos. A gente volta a falar da morte de Jô Soares. O repórter Guilherme Lopes está em frente ao local onde o corpo foi velado na capital paulista. Guilherme, além de São Paulo, algum outro estado decretou luto oficial? Sim, Lacombe, além de São Paulo, por meio do governador Rodrigo Garcia, que publicou mais cedo uma mensagem nas redes sociais em homenagem a Jô Soares, o estado natal dele, o Rio de Janeiro, por meio do governador Cláudio Castro, que também publicou uma mensagem nas redes sociais, decretou luto oficial de 3 dias. Jô Soares, que nasceu no Rio de Janeiro em 1938. Ainda na infância, ele se mudou com a família para a Suíça. No final da adolescência, a família voltou para o Brasil e em 1960, Jô Soares se mudou aqui para São Paulo, onde começou a trabalhar na TV e onde ele começou ali a ter um contato mais direto com o teatro, com jornais e também revistas. Ele escrevia para jornais aqui da capital paulista e também uma revista com publicação semanal. Infelizmente, hoje os amigos tiveram que se despedir dele. O velório ocorreu aqui na região da Avenida Paulista, na região central da cidade. O corpo chegou por volta das 11h30 da manhã e a cerimônia, que foi restrita a amigos e familiares, ela começou ali por volta do meio-dia. E muitos amigos passaram por aqui para prestar essa última homenagem, para conversar também com os familiares. Alguns deles falaram com a imprensa, contaram, como que era essa relação com o Jô Soares, mesmo depois de tanto tempo aí longe da TV, mas que mantinham um contato próximo, conversavam sempre que possível. Outros preferiram não falar porque ainda estavam abalados com a morte do humorista. O corpo deixou aqui o velório por volta das 6 horas da tarde e seguiu para um crematório em Mauá, na região do ABC Paulista. Olha, Jô Soares fez diversos trabalhos, não só na TV, mas também no teatro.
E enquanto a gente estava aqui durante a tarde, percebemos que muitas pessoas que passaram aqui pela rua queriam, de alguma forma, tentar homenageá-lo, fazer essa última homenagem a Jô Soares, só que não conseguiram entrar. Mas eram pessoas que estavam ali acompanhando o trabalho de Jô Soares, E depois de 6 anos longe da TV, ele nunca largou o teatro, tanto que tinha uma peça prevista para estrear agora em setembro, chamada Gaslight, uma relação tóxica. E nos planos do Jô, ele voltaria depois da internação a participar ali dos ensaios, Ele atuaria como diretor dessa peça. Só que agora a gente vai ver um pouquinho mais de detalhes dessa trajetória de Jô Soares. Apresentador, humorista, escritor, ator. Jô Soares era multifacetado. Nascido no Rio de Janeiro em 1938, o interesse pelas artes veio na adolescência. Dos 12 aos 17 anos, viveu na Suíça. Na volta ao Brasil, já estava decidido a entrar para o teatro e para o cinema. Na última entrevista concedida a uma emissora de TV, em 2019, Jô falou sobre isso com Rony Von no programa Todo Seu, da Gazeta. Logo que eu voltei da Europa, o negócio do meu pai foram pro brejo, acabaram, ele perdeu tudo. Eu tive que começar a trabalhar. Aí eu digo, bom, vou tentar fazer aquilo que eu gosto. E foi quando eu comecei a me infiltrar no teatro. Na década de 50, ele atuou nos filmes musicais Rei do Movimento, De Pernas pro Ar e Pé na Tábua. Ganhou destaque na chanchada O Homem do Sputnik. Na mesma época, estreava na televisão. Logo chegou à TV Tupi, ao lado de grandes nomes da classe artística brasileira. Em 1960, se mudou para São Paulo para trabalhar na TV Record em atrações como Jô Show, Praça da Alegria, Quadra de Ases, Show do Dia 7 e Você é o Detetive. Já no dominical A Família Trapo, Jô Soares viu a carreira crescer. No cinema, atuou em Hitler, Terceiro Mundo e A Mulher de Todos. No total, participou de 22 filmes. 10 anos depois, o humorista foi para a Rede Globo com Faça Humor, Não Faça Guerra. Jô Soares foi muito mais do que um ator, comediante, roteirista, diretor e um dos maiores entrevistadores do país. Ele também foi inovador de linguagem, trazendo a sua própria identidade para o primeiríssimo plano de protagonismo, como, por exemplo, a sua própria silhueta se tornando uma persona em sua carreira. Jô Soares foi autor de best-sellers e escreveu para jornais e revistas. Entre os livros estão O Astronauta Sem Regime, O Xangô de Baker Street, O Homem que Matou Getúlio Vargas, Assassinos na Academia Brasileira de Letras e As Enganadas. O retorno do apresentador à Globo foi no ano 2000 para assumir o programa do Jô, onde ficou até 2016. Obrigado a vocês que estão aqui presentes e as que não estiveram aqui hoje, mas que estarão sempre juntas com a gente. Com mais de 8 décadas de vida, Jô continuava com a mente cheia de projetos. Eu digo que o meu sonho era ainda criar um teatro de repertório, porque tem uma série de atores jovens e atrizes jovens que praticamente atribuem a mim o fato de ter deslanchado na carreira. Eu não acredito nisso, eu acho que ninguém lança ninguém. Acho que a pessoa já tem e você abre uma janela. Boa noite, um beijo do gordo. O Rede TV News termina aqui. Bom fim de semana, boa noite. Boa noite. Boa noite, um beijo do gordo.